A paz do Senhor para todos. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos retornando em 2025 com as nossas lives e nós estamos entrando numa nova fase, como eu já fiz a propaganda aí durante a semana. Estamos entrando numa fase em que nós vamos analisar notícias, né, dos jornais, notícias das mídias, e a gente vai trazer um texto bíblico para confrontar essa notícia, né? E provando mais uma vez que a Bíblia é muito atual, provando que a palavra de Deus tem resposta para os nossos questionamentos. E eu estou aí empenhada, né, nesses primeiros meses de 2025, fazer lives bem atuais. Então eu coloquei um título aí na live, o pastor Luciano já está aí. Eu coloquei um título na live dizendo o seguinte: o que as notícias dos jornais nos contam? Qual é a história por trás da história? Então, hoje vai ser a primeira live nesse tema e nós vamos fazer num horário diferente, num dia diferente, mas a live vai ficar gravada e com certeza ela vai abençoar muitas pessoas. Então, se você assistir a live, assistir a mensagem, gostar, se ela edificar a sua vida, toca no aviãozinho e manda a live para alguém. Então nós vamos começar hoje, dia 20. Hoje não é dia 20 não, hoje é dia 4. Hoje é dia 4 de janeiro de 2025. Mas eu estou com uma matéria que saiu num jornal virtual do dia 24 de janeiro do ano passado, tá? E essa matéria foi atualizada no dia 7 de fevereiro de 2024 e esse vai ser o assunto da nossa live hoje. Eu quero falar o nosso assunto, já quero deixar aí como assunto, de repente acho que eu vou até escrever aqui, para já ficar aí no comentário, pessoal que foi entrando, porque a matéria diz o seguinte: por que os poderosos do mundo estão gastando bilhões construindo bunkers? Essa é a matéria, tá aqui na minha mão, que eu imprimi. A matéria que saiu dia 24 de janeiro de 2024, que a gente vai analisar hoje dentro de uma perspectiva bíblica. Então a matéria diz: por que os poderosos do mundo estão gastando bilhões construindo bunkers? Eu vou colocar aqui a pergunta, né, da matéria: por que os poderosos do mundo estão gastando bilhões na construção de bunkers? Eu já vou deixar aí, que aí o pessoal que for entrando já sabe o que a gente vai falar na live de hoje. A live hoje está bem interessante. Chama alguém para participar com a gente aqui, tá bom? Então, essa é a matéria do jornal que está aqui na minha mão. Então, vamos lá. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, tá bom? Por que os poderosos do mundo estão gastando bilhões construindo bunkers? O que esses poderosos sabem que nós não sabemos? Por que eles estão gastando fortunas construindo bunkers em lugares remotos do planeta? À primeira vista, ficamos assustados quando percebemos que muitos membros da elite global estão se preparando para algum tipo de catástrofe. Seria apenas uma postura excêntrica comum aos super ricos? Ou há realmente uma ameaça oculta e eminente que justifique essa atitude? Para quem não sabe, bunkers são aqueles túneis, né? São aqueles túneis cavados debaixo da terra, túneis subterrâneos, né? Que podem subsistir durante dias e até meses, né? São blocos de alta densidade construídos abaixo da terra, tetos de alta densidade, também blindados, né? Uma blindagem reforçada. E esses bunkers, eles têm proteção contra radiação,
eles protegem quanto ao inverno nuclear, eles protegem o ar, porque eles filtram o ar que vai para esses bunkers. E esses bunkers podem sobreviver num período de 6 meses ou de 3 a 4 anos. Então, o que a gente vai discutir hoje é essa matéria aqui, tá? Por que os poderosos do mundo estão construindo bunkers em lugares remotos do planeta? O que essa elite global sabe que nós não sabemos? Será que isso é uma excentricidade ou realmente eles sabem alguma coisa que nós não sabemos? Então vou ler aqui a matéria para você. A matéria saiu, gente, vou repetir, no jornal Gazeta, no dia 24 de janeiro de 2024, tá bom? Quem escreveu a matéria foi Daniel Lopes, eu estou citando a fonte aqui e vai ser isso que a gente vai comentar hoje. Primeiro, é importante lembrar que no caso dos Estados Unidos, essa ideia de se preparar para o fim do mundo não é nova, nem rara. Tudo começou no período da Guerra Fria, quando os inimigos dos americanos também desenvolveram armas atômicas. Então, os Estados Unidos desenvolveram a arma atômica, os inimigos dos Estados Unidos desenvolveram também a arma atômica e por causa do medo de um ataque atômico, né, os Estados Unidos passaram a construir bunkers, né, esses refúgios subterrâneos. Nas escolas, as crianças recebiam aulas de como agir num caso de ataque desse tipo. A própria Defesa Civil norte-americana produziu em 1952 um vídeo orientando as pessoas acerca disso. O filme se chamava Duck and Cover, que é abaixar e se cobrir, e reforçava a ideia de que todos deveriam estar sempre preparados para um ataque. Então a gente sabe, né, que essa ideia de construir bunkers não é uma novidade. Isso já existia desde a Guerra Fria. Tudo bem. No entanto, 11 de setembro mudaria tudo isso, na medida em que um novo bicho-papão global entrava em cena. Quem foi esse bicho-papão global que entrou em cena? Que novamente voltou a ameaçar o mundo, né? O extremismo islâmico entrou, né, aí nessa cena, e foi nessa época em que os mais abastados começaram a investir na construção de bunkers, enquanto o próprio governo americano criava bases subterrâneas para garantir a continuidade do governo no caso de uma ofensiva nuclear interromper a possibilidade de vida na superfície, né, devido à radiação. Então, com a queda do Muro de Berlim em 1989, o fim do Pacto de Varsóvia, que foi em 1991, julho de 1991, e a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991, o medo de uma terceira guerra mundial praticamente se extinguiu, né? Porque essas ameaças foram caindo uma por uma, caiu o Muro de Berlim, né? Houve o fim desses pactos, Pacto de Varsóvia, a dissolução da própria União Soviética. Então, deu a entender, deu uma impressão ao mundo que o mundo viveria um período de paz, em que ninguém precisaria mais se preocupar com essa questão de guerra. Essa percepção levou, por exemplo, o professor da Universidade de Stanford escrever em 1992 o livro O Fim da História e o Último Homem, onde ele retomava a ideia de uma teoria de Hegel sobre o fim da história. Então, gente, colocando em miúdos, isso parece que terminou. Só que a guerra ao terror voltou, né? O medo voltou a assolar a humanidade, né? Principalmente, eu anotei aqui para não esquecer, né? Como eu falei, 11 de setembro, né? As pessoas ficaram mais preocupadas com o que poderia acontecer no mundo. E o clima de perigo iminente voltou ao planeta com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, né? Quando a gente viu acontecer em fevereiro de 2022, está bem pertinho da gente aqui, a guerra na Ucrânia, né? Vocês acompanharam pela televisão como se deu, né, essa guerra na Ucrânia, né? A União Soviética aí tentando recuperar a Ucrânia de novo, né?
porque a Ucrânia se tornou um país independente e a União Soviética quer a Ucrânia de volta, e aí estourou essa guerra aí na Ucrânia. E mais recentemente, você acompanhou também, porque eu comentei isso aqui nas minhas lives, da guerra em Israel, na faixa de Gaza. A gente sabe que no dia 7 de outubro, né, aconteceu aquela coisa horrível ali na faixa de Gaza, onde aquelas pessoas entraram ali, né, e mataram muitas pessoas, entraram nas casas, mataram muitas pessoas, e desde então Israel está em guerra, né, contra o grupo Hamas e outros grupos ali que estão infligindo terror ali a Israel. Então, o mundo que estava meio quieto, né, achando que não teria uma terceira guerra mundial, o mundo agora ficou alarmado, né, com coisas acontecendo bem próximas da gente, né? A guerra da Ucrânia foi em fevereiro de 2022, ainda está em curso, né, ainda está em curso, e a guerra em Israel, e começando ali na faixa de Gaza, que a gente percebe também que Israel também está em guerra com alguns países e com alguns grupos extremistas, como o Hamas, né, um grupo violento que tem feito muita coisa ali. Então, eu resolvi trazer essa notícia para a gente discutir aqui dentro da palavra. A partir disso, a gente está vendo aí, né, uma matéria que saiu aqui no dia 24 de janeiro, que os poderosos do mundo, quem são os poderosos do mundo? As pessoas ricas, milionárias, bilionárias, elas estão gastando bilhões, milhões de dólares, bilhões de reais, construindo bunkers, que são esses túneis subterrâneos, né, que podem sobreviver até 4 anos sem aparecer aqui na superfície da Terra, se por acaso tiver uma guerra aí com bomba atômica, né, que hoje a guerra é muito mais séria, né, gente? A guerra hoje não é só com tiro, com metralhadora, a guerra hoje é uma guerra com radiação. Então, eu achei muito interessante trazer essa matéria pra gente aqui. Eu vou estar sempre fazendo lives com temas atuais, e aí a gente está se perguntando: por que esses poderosos estão construindo bunkers, gastando fortunas, construindo esses bunkers em lugares remotos do planeta? Eles estão sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo? Será que isso é só uma excentricidade? Ou realmente eles sabem, eles têm informações que nós não temos, que a população em geral não tem? Então, eu queria trazer essa matéria para vocês. Várias celebridades, né, inclusive está aqui falando aqui nessa matéria também, tá, gente? Essa matéria saiu no dia 24 de janeiro de 2024, no jornal Gazeta. Várias celebridades como Tom Cruise, Jeff Bezos, né, que é uns caras muito ricos, né? Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook. Eles têm bunkers, eles estão construindo bunkers em várias propriedades. Pessoas que têm muito dinheiro. A gente sabe que existem os bunkers dos governos, né? A gente sabe que tem. Os governos têm bunkers. Inclusive o Brasil também tem, né? Os países, a União Soviética tem, os Estados Unidos tem. Mas o que está chamando a atenção são pessoas civis, né? Que têm muito dinheiro construindo esses bunkers. Como eu falei, esses bunkers são revestidos de blocos, são blocos de alta densidade construídos no subterrâneo, que podem resistir durante até 4 anos sem subir a superfície, né, por causa da radiação. E isso me chamou muito atenção mesmo, esse fenômeno que está acontecendo. Muita gente nem sabe disso, muita gente, né, está aí distraído, despercebido, não está entendendo. Por isso que eu vou trazer essas lives bem atuais pra gente agora e levando para a Bíblia para que a gente possa ficar alerta. Agora, irmã Alessandra, a pergunta que não quer calar por que a senhora trouxe essa matéria, né? Quem chegou aí agora, depois vai assistir desde o início. Por que a senhora trouxe essa matéria aqui pra gente e o que isso tem a ver com a Bíblia? Então é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos trazer esse texto para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Esse fenômeno de construir casas subterrâneas para se proteger de um perigo que ainda virá. Isso está escrito na Bíblia?
vamos para um texto muito interessante. Eu vou usar 2 textos aqui, tá, gente? Eu vou trazer a matéria e o texto. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 2, versículo 19. Isaías, capítulo 2, versículo 19. A Bíblia é um livro de sabedoria. Aliás, a Bíblia excede qualquer outro livro em relação à sabedoria. E aqui, em Isaías capítulo 2, versículo 19, tem um texto muito interessante que eu vou ler com você agora, que diz assim, ó. Então, os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Olha que interessante esse texto, gente. Esse texto de Isaías, você precisa entender quem foi Isaías. Isaías foi um profeta de Deus, filho de Amós. Ele profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, tá? Mas Isaías, ele tinha o dom de ver o futuro. Isaías era um profeta, gente. Não era essas profetadas que tem por hoje em dia, não, tá, gente? Esses falsos profetas que andam por aí, não. Profeta de verdade, profeta chamado por Deus, profeta que tinha um dom mesmo de ver o futuro. Isaías profetizou o nascimento de Jesus 700 anos antes dele nascer. Isso que é profecia verdadeira. E se cumpriu. Tudo que Isaías falou se cumpriu. Aqui no capítulo 2, versículo 19, existe uma profecia que saiu da boca do profeta Isaías, né? Uma previsão interessantíssima, né? Previsões que pressagiam simultaneamente eventos de ocorrência imediata e futura. Isso nós precisamos entender. Muita coisa que Isaías profetizou foi para aquele tempo, algumas coisas foram para um tempo posterior e algumas coisas serão para um tempo muito posterior. Se você pegar o capítulo 2 de Isaías, eu não quero fazer aqui um falso contexto, tá, gente? Que eu detesto isso. A gente precisa ver o texto no seu contexto. Isaías capítulo 2 aqui está falando da glória futura de Israel, do verdadeiro Israel. Capítulo 2 aqui está falando dos juízos preparatórios de Deus. Está falando sobre o dia do Senhor. Aliás, não foi só o profeta Isaías que falou sobre o dia do Senhor, né? O próprio Jesus falou. E ele está falando sobre a purificação de Jerusalém. E dentro dessa profecia, ele falou algo aqui muito interessante, né? Muito interessante. Então os homens se meterão nas rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então, aqui no capítulo 2 de Isaías está sendo relatado o que os homens fariam para se esconder da ira de Deus. O profeta Isaías já está aqui vendo o que vai acontecer no futuro. Os homens vão tentar se esconder nas concavidades da terra, nas cavernas da terra. E isso tem tudo a ver com a matéria que a gente acabou de ler aqui. Acabei de falar para vocês. O que os homens na realidade estão fazendo agora? Quem tem muito dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro? Eles estão construindo bunkers nas cavidades da terra. Para quê? Para se esconder, para se proteger de uma possível terceira guerra. Na realidade, esses homens ricos e poderosos já estão fazendo isso. Preste atenção, gente, não é uma coisa que vai acontecer. Você tem internet aí, acessa a sua internet em casa e procura essa matéria aqui e outras que já existem sobre o assunto, tá? Essa matéria saiu no dia 24 de janeiro de 2024 no jornal Gazeta. Foi escrita por Daniel Lopes. O título da matéria é "Porque os poderosos do mundo estão gastando bilhões construindo bunkers". Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Agora eu quero que você pega a sua Bíblia em Apocalipse. Eu quero que você vá lá para o último livro da Bíblia. Vamos lá. O último livro da Bíblia. Capítulo 6. Abre a sua Bíblia comigo aí, gente. Capítulo 6. Versículo 15. Vamos ler. Preste atenção.
e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Esse foi o primeiro movimento. Esse foi o primeiro movimento dos reis da terra. Olha quem está sendo citado primeiro, gente. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos. Eles estão sendo citados primeiro. Irmã Alessandra, o que isso quer dizer? Onde está esse texto? Livro de Apocalipse. É o livro da revelação. É o livro... Sejam bem-vindos, irmã Marrom. Sejam bem-vindos. É o livro da revelação. Aqui a gente está vendo ricos e poderosos, né? Se escondendo. Se escondendo. A Pedrinha está colocando aí confirmação do que a senhora está falando. Sim, eu vou trazer as matérias atuais e vou trazer para a Bíblia, gente. Esse ano a gente vai fazer isso aqui nessas lives. Então, irmã Alessandra, me explica. Olha, a gente está vendo uma profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo, falando que os poderosos estariam isso, se esconderiam nas cavernas, nas rochas, 700 anos antes de Cristo, gente, quando viu o dia do Senhor. E nós estamos indo para o último livro da Bíblia, onde os ricos e poderosos da terra estão fazendo a mesma coisa. Onde está esse texto? Capítulo 6 de Apocalipse. Para quem não sabe, capítulo 6 de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, corresponde ao período da grande tribulação. A grande tribulação que acontecerá no planeta Terra. O período da grande tribulação compreende os capítulos 6 até o capítulo 18 de Apocalipse. Então presta atenção. É real o que vai acontecer. Já está escrito, gente. Já está escrito. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela está muito à frente dos acontecimentos. Eu quero trazer essas lives bem atuais pra gente, para que a gente possa entender que nós não podemos ser ingênuos. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra. Isso que está acontecendo aqui em Apocalipse, presta bem atenção, está no período da grande tribulação, onde Deus vai derramar a ira dele sobre o planeta Terra. Então, eu quero fazer uma pergunta de reflexão para você. Se os ricos e poderosos já estão se preparando, já estão sabendo, já estão se preparando para as coisas terríveis que vão acontecer, o que nós, a Igreja de Jesus, deveria estar fazendo nesse momento? É uma pergunta que eu quero deixar para você que está aqui na live comigo e para você que vai assistir essa live depois. Nós, a Igreja de Cristo, não deveríamos estar mais atentos, gente, ao que está acontecendo? Eu estou dizendo para você que uma profecia de Isaías, capítulo 2, versículo 19, já está acontecendo agora. E eu estou dizendo para você que esse mesmo fato está repetido em Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler de novo, versículo 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Tá entendendo? E eu estou com uma matéria aqui na minha mão dizendo que os ricos e poderosos, os bilionários do planeta, já estão construindo bunkers para se proteger. Porque eles sabem que o perigo é iminente. Então, gente, eu não tô aqui para alarmar ninguém. Eu tô aqui para dizer para você que nós, como Igreja do Senhor, não podemos ficar distraídos. O que eu tenho percebido, sabe? O que eu tenho percebido é uma distração muito grande do povo de Deus. Parece que a gente está assim, ó, voando, sabe? Se os ricos e poderosos já estão se preparando para os eventos que eles sabem que são inevitáveis.
São inevitáveis porque o capítulo 6 de Apocalipse até o versículo 18, já falei para vocês, aqui no capítulo 6, o Cordeiro de Deus vai abrir o primeiro selo. Eu estou falando agora de escatologia, de Apocalipse. O Cordeiro de Deus vai abrir o primeiro selo, que é o primeiro dos 3 julgamentos, que são divididos em 7 partes. Nós temos as trombetas, capítulo 8, capítulo 9 de Apocalipse. Nós temos as taças que serão derramadas no capítulo 16. Então, à medida que cada selo é rompido, Cristo, o Cordeiro, dá início aos acontecimentos que irão acarretar o fim da história humana. Tá entendendo? Você percebe que as coisas já estão se encaminhando para o fim? Você percebe isso? Não estou aqui como alarmista. Ah, mas você não está me alarmando, estou com medo. Não, gente, não estou querendo alarmar ninguém. Eu estou querendo dizer que a igreja não pode ficar dispersa. Nós, como povo de Deus, não podemos estar dispersos. Billy Graham, ele falou uma coisa muito interessante. A Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. E eu estou dizendo para você, eu estou mostrando para você que uma notícia atual, que saiu dia 24 de janeiro de 2024 no jornal Gazeta, sobre a realidade dos bunkers, os poderosos estão construindo bunkers. Pesquisa isso, gente. Eles já estão construindo. Cidades subterrâneas, com alimento estocado, com água, filtragem de ar, bunkers que podem durar 6 meses até 6 anos. Deixa eu ver aqui para não falar besteira, né? De 6 meses, deixa eu anotar aqui, até 4 anos, vivendo no subterrâneo sem aparecer na superfície. Porque no caso de radiação, né? De radiação, vai dar tempo da radiação, né, se espalhar e as pessoas vão poder viver. Quem tem condição, né, gente? Eles estão se preparando para isso. É claro que eu queria só que você prestasse atenção. Quando eu li lá Isaías capítulo 2, eu vou voltar de novo lá, gente, só porque eu deixei passar uma coisa importante. O versículo 19 fala isso, né? Ó, os homens se meterão nas concavidades das rochas, nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor. Eu queria que você percebesse que lá no versículo 10, olha só o que está dizendo no versículo 10, mais em cima. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. E esse versículo é repetido lá no versículo 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Eu quero que você perceba que toda vez que um texto é repetido praticamente igual, mais de 2 vezes, isso fala da seriedade do que está sendo dito. Eu, como estudante da Bíblia, eu posso dizer isso para você. O próprio Jesus, né, quando ele queria confirmar e fazer as pessoas prestarem atenção no que ele estava falando, ele falava assim, na verdade te digo. Ele falava 2 vezes a mesma palavra. E você vê aqui em Isaías capítulo 2, que esse versículo das pessoas se escondendo está no versículo 10, está no versículo 19, está no versículo 21, praticamente igual, repetido, né? Por quê? Porque será uma tentativa das pessoas se esconderem da ira de Deus. Mas deixa eu dar uma péssima notícia. Não vai adiantar se esconder. Porque no próprio Apocalipse, no versículo 16, capítulo 6, versículo 16, eu quero que vocês leiam comigo aí, tá dizendo assim, e diziam, essas mesmas pessoas que se esconderam lá, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
Então não vai adiantar muita coisa ninguém se esconder nos bunkers que estão sendo construídos, não. Porque ninguém pode escapar da ira de Deus. Capítulo 6 de Apocalipse, como eu disse, né? Aqui o primeiro selo está sendo aberto. É o início da grande tribulação. E à medida com que cada selo é rompido, o Cordeiro vai dando início aos acontecimentos que vão acontecer. Nesse próprio capítulo 6 aqui, é dito que aparecem 4 cavalos, né? 4 cavalos, quando os primeiros selos são abertos. E esses cavalos representam o julgamento devido aos pecados e às rebeliões dos homens. Eu fico impressionada como que o mundo, ele acha que Deus perdeu o controle das coisas. Na realidade, Deus não perdeu o controle de nada, gente. Tudo vai acontecer no cronograma de Deus, já está tudo planejado, tá? E alguns estudiosos, eles consideram esse capítulo aqui de Apocalipse, capítulo 6, como um equivalente do Sermão do Monte de Jesus. Jesus falou sobre isso no capítulo 24 de Mateus. Leia o capítulo 24 todo. Jesus falou sobre isso, tá? E muitos estudiosos acham que esse capítulo 24 de Mateus, que Jesus pronunciou, é um equivalente do capítulo 6 de Apocalipse. Então, essa imagem dos cavalos, gente, uma coisa muito interessante. Essa imagem dos cavalos, se você ler aí no texto, tá, gente? Capítulo 6, fala de um cavalo branco, de um cavalo vermelho, de um cavalo preto e de um cavalo amarelo, tá? Esses mesmos cavalos são retratados em Zacarias. Zacarias também foi um profeta de Deus. Zacarias, capítulo 6, do 1 ao 8, você vai encontrar esses mesmos cavalos. Então, olha como que a Bíblia, ela está toda entrelaçada nos fatos, entendeu? E aí, leia depois o capítulo 6 de Apocalipse, tá, gente? Foi de onde eu tirei esse texto que eu estou explicando para vocês. Esse cavalo branco não é Cristo, quando você lê, tá? Não acha que é Cristo, não. Cavalo branco, tá dizendo aí, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Eu olhei, eis que um cavalo branco estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Tem gente que acha que é Cristo, não é, tá bom, gente? Isso aqui fala de julgamento, porque Cristo tem em suas melhores companhias coisas boas, não tem essas coisas ruins todas que vem acompanhando aqui. Então a gente precisa saber interpretar direitinho o texto, tá? O cavalo vermelho vem para tirar a paz da terra, tá? O cavalo preto fala de fome, tá dizendo aí, olha, um cavalo preto, sobre ele tinha uma balança na sua mão, e ouvi no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por uma medida de dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Tá dizendo aqui de um período de racionamento severo, onde a comida ficará muito cara. Tudo isso vai acontecer no período da grande tribulação. E o cavalo amarelo, que fala de morte. Esse cavalo amarelo tá dizendo assim, olha, estava sobre ele, tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com feras da terra. Essas feras da terra aqui não é leão, não é rinoceronte, não é leopardo que vai sair do zoológico e matar todo mundo, não, tá, gente? Essas feras da terra aqui fala da multiplicação descomunal de micróbios e bactérias destrutivas. Vai ser o período em que as bactérias serão super fortes, né? Os vírus serão super fortes, a multiplicação será descomunal e vai tirar a vida de muitas pessoas. Tudo isso no período da grande tribulação. Então não vai adiantar se esconder em caverna. Não vai adiantar se esconder em bunkers, tá? Tudo isso são tentativas do homem de fugir da ira de Deus, mas não vai dar certo. Posso garantir que não vai dar certo. Não estou aqui para alarmar ninguém, mas eu pretendo fazer lives atuais para provar para as pessoas que a Bíblia está anos-luz dos acontecimentos. Tudo que você acha que é novidade, a Bíblia já está dizendo há muito tempo.
E esse fenômeno dos super ricos estarem criando bunkers para se proteger de uma possível guerra, isso já está escrito na Bíblia, ok? Não fique alarmado, meu irmão e minha irmã, porque se você faz parte da Igreja de Deus, temos promessas para nós. Deus não perdeu o controle de nada, tá bom? Não fique alarmado, até porque eu creio, pela leitura da palavra, que a igreja não passará pelo período da grande tribulação, né? Antes disso, o Senhor virá buscar a sua igreja, e é importante que eu e você estejamos preparados para a vinda do Senhor, porque o Senhor vem. Jesus vem buscar a sua noiva, e eu sou a noiva de Cristo, você também é. Se você não for, corra. O único remédio é aceitar a Cristo como seu Salvador, entendeu? Entrar pelo caminho do arrependimento, fazer uma techuvada, meia volta e colocar a sua vida no altar de Deus, ok? A Irialda coloquei aí com azeite, é isso aí, né? Somos as virgens prudentes, que temos azeite em nossas lamparinas e nós estamos aguardando a vinda do noivo. Então, não se preocupe, não fique alarmado se você pertence à Igreja de Deus. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de placas de igreja, estou falando da igreja invisível, comprada pelo sangue poderoso de Jesus. Para nós, nós estamos somente aguardando a vinda do nosso noivo, tá bom? Então, essa é a primeira live de muitas que eu farei aqui de temas atuais. Eu vou sempre pegar uma notícia, vou trazer e vou levar para a palavra de Deus. Temas atuais. Conselho, não brinque de ser crente, não brinque com a sua salvação, não brinque com as coisas de Deus. Jesus vem buscar os seus escolhidos, os seus eleitos. Jesus vem buscar a sua igreja. Esse mundo está indo de mal a pior, mas a boa notícia é que Jesus vem restaurar tudo, colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma noite abençoada. E se essa live te abençoou, faça um favor para o reino. Toca nesse aviãozinho e compartilha essa live com alguém que precisa ser orientado pela palavra de Deus. E não esquece, a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Que Deus te abençoe. Até a próxima live, se Deus quiser.